Pela graça de Deus, sou aquilo que sou, leigo na igreja, membro do corpo de Cristo Jesus. Leigo na igreja, membro do corpo de Cristo Jesus. Olá, estamos no capítulo 3 do documento 105 da CNBB, Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade. É o capítulo que trata do agir, a ação transformadora do leigo e da leiga na Igreja e na Sociedade. Nesta quinta catequese, iniciamos nosso estudo sobre o cristão verdadeiro. O leigo e leiga tem que ter consciência do seu papel. Ele tem que ter conhecimento do seu papel e para isso ele tem que ter formação. Por isso que os nossos bispos colocaram aqui neste documento, na parte do agir, se pegarmos aí o livro no item 225, os bispos escreveram: a comunidade eclesial é responsável pela formação de todos. E quem é essa comunidade eclesial que eles estão se referindo aqui? São os bispos, os presbíteros, os diáconos, os consagrados e inclusive as lideranças leigas e leigos, que são os primeiros responsáveis pelo processo formativo. Então, toda a comunidade eclesial, eles são os primeiros responsáveis por esse processo formativo, incluindo as lideranças leigas e leigos, tá? Cada organização laical deve assumir a formação dos seus membros. Penso aqui que esta consciência da importância dessa formação, muitos de nós já temos, pois sem uma formação permanente, consistente, o cristão leigo e leiga, ele corre o risco de estagnar-se em sua caminhada, né, de ficar parado. E ficar parado, ele não vai contribuir em absolutamente nada para o desenvolvimento na igreja e na sociedade. Então, é necessário uma formação que considere as dimensões humana e espiritual, teológica e pastoral, teórica e prática. Para essa formação integral, ela requer considerar, inclusive, o público que nós vamos trabalhar, né? Começando pela iniciação à vida cristã, formação bíblico-teológico, atualização permanente segundo as orientações das diretrizes gerais da ação evangelizadora da nossa igreja. A formação tem que ser para os sujeitos eclesiais, pois cada um de nós somos chamados a sermos sujeitos eclesiais ativos, se colocar a serviço do outro, se colocar a serviço do irmão. Então, a formação desses sujeitos implicam em amadurecimento contínuo da nossa consciência, da liberdade, da capacidade de exercer o discipulado, da capacidade de exercer a nossa missão no mundo. Deve ser um compromisso e uma paixão das comunidades para uma igreja participativa nas realidades do nosso dia a dia, como uma igreja em saída. E isso, gente, é a construção do reino de Deus, é o reino de Deus que vai crescendo, nós temos que ter também como foco, né, a construção e o crescimento do reino de Deus. O documento também fala dos fundamentos e dos princípios da formação. E quais são os fundamentos? É uma exigência da condição humana. Todos convivemos com limitações e isso exige de todos nós, povo de Deus, a busca permanente de compreensão e da vivência da nossa fé. Temos que ter informação e formação para não ficarmos parados. As mudanças rápidas e profundas
pelas quais passam pela nossa sociedade, o mundo está em constante mudança, né? E a própria igreja também. Então, isso exige de nós uma formação adequada, compreensível e que promova o desejo de seguir o projeto de Jesus Cristo. Os princípios da formação para o laicato, a disposição da dimensão formativa, perpassa todas as atividades que exigem de todos nós uma atualização permanente sobre os conteúdos da fé para uma vivência madura da fé. A formação decisiva para a maturidade dos cristãos leigos e leigas. Aqui a doutrina social da igreja, na nossa formação e atuação no mundo, ela oferece critérios e valores importantes para a ação do cristão, na sua tarefa de transformar o mundo conforme o reino de Deus. Portanto, a doutrina social da igreja é fundamental nesse processo de formação. Não podemos esquecer de forma alguma, né, de estudarmos, de nos formarmos, da gente aprofundar aí a reflexão sobre a doutrina social da igreja. Aprofundar as características da formação tem que ser relacionada também tudo isso com a catequese, com a liturgia e com a vida. Não podemos dissociar de forma alguma nenhum processo de formação, né, da catequese, da liturgia e da realidade, né, da vida do dia a dia. Então, este documento, ele sugere itens para serem utilizados em uma formação continuada, integral. Fazer a formação desde a comunidade, família, paróquia, formação específica para a atuação nos setores da sociedade, como, por exemplo, atuar nos conselhos paritários das políticas públicas, né? Conselho da criança, conselho da saúde, conselho da assistência, enfim, para atuarmos nesses diversos conselhos, nós também temos que estar preparados, senão não vamos conseguir ter uma ação, um agir que realmente contribua para uma transformação no mundo, para que a gente tenha esse mundo mais justo, mais fraterno, né? O projeto diocesano de formação, o documento também nos traz que é fundamental que cada diocese tenha o seu projeto de formação. Como diz aqui no documento, né? A formação dos leigos e leigas precisa ser uma das prioridades da igreja particular. E ela deve contemplar essa formação integral. Primeiro, integrar os objetivos das diretrizes da nossa igreja, a formação básica, a Bíblia, teológico-bíblica e também a específica para atuação em cada área, na igreja e no mundo, como nós acabamos de citar há pouco. Aqui também o documento traz detalhes para a organização de um projeto de formação. Vale a pena a gente ver esses detalhes no documento 105, no capítulo 3, no item 4.4, que não teremos tempo aqui para detalhar, né? Mas vale a pena vocês lerem, né? Quem conseguir acesso a esse documento, se ater um pouco aí nesse capítulo 3, que está bastante importante, e especialmente nesse 4.4. Podemos ver aqui, o documento vai trazer para a gente a ação transformadora do cristão leigo no mundo. Podemos ver aqui que o cerne desse documento é a ação transformadora do cristão leigo no mundo e na igreja. Bate muito nesse assunto. E vejam, o significado da relação entre a igreja e o mundo, ela vem de uma grandeza muito maior, que é o próprio reino de Deus, da qual a igreja ela é o germe e início, sinal e instrumento. Mas é o reino de Deus que deve crescer. E nós temos que contribuir para a construção e o crescimento desse reino de Deus. O reino de Deus é dom e missão. Como dom, ele deve ser acolhido
e como missão ele deve ser buscado, anunciado e testemunhado. A igreja, ela é sinal e promotora desse reino de Deus. Para isso, ela existe, né? Para o reino de Deus que o Cristo, glorificado na força do Espírito Santo, continua a realizar na história humana. Dessa convicção, a igreja, a sociedade, ela é para que o reino cresça, né? E para que o reino cresça, nós devemos ter, então, essa convicção. Como membros da igreja e verdadeiros sujeitos eclesiais, os cristãos leigos e leigas, a partir de sua conversão pessoal, de sua ação concreta, tornam-se agentes transformadores dessa realidade. E a ação transformadora dos cristãos leigos e leigas podem ter diferentes modos de realização. O documento traz aqui alguns desses modos diferentes de realização. Primeiro, o anúncio de Jesus Cristo pelo testemunho, começando pela família, nos locais onde eu atuo, nos locais onde eu estou presente. Segundo, a ética e a competência no exercício da nossa atividade profissional, da atividade profissional de cada um. Nós também podemos contribuir. O anúncio querigmático, né, nos encontros pessoais, nos ambientes de trabalhos, né, nas visitas. Os serviços pastorais, organismos e outras expressões organizadas pela igreja. Então, nesse modo também a gente pode estar contribuindo. A inserção na vida pessoal, visando não só, gente, uma assistência imediata aos problemas imediatos, uma solução imediata, mas também a conscientização e o nosso engajamento nas lutas, né? Os meios de organização e atuação na vida cultural, na vida política, visando a transformação da sociedade e construção de um mundo mais justo e fraterno. São as ferramentas para transformar aí a sociedade, como nós já citamos também, em conselhos paritários, na vida política, enfim, vários locais também. O cristão ele deve conhecer muito bem onde ele vai agir, quando e como ele vai agir, com a sabedoria do discípulo de Jesus Cristo, que é caminho, verdade e vida. O mundo, ele será um desafio para a ação do cristão como sujeito eclesial em vista de sua transformação. O mundo, ele está constantemente em mudança, né? Logo, ele vai ser sempre um desafio para cada um de nós, para a ação de nós cristãos, né? E aí o documento vai trazer também os critérios gerais da ação transformadora. A ação, um deles, a ação evangelizadora inclui sempre a igreja, a sociedade e cada sujeito. Então não podemos pensar só na igreja, só na sociedade ou só nos sujeitos. Nós temos que pensar sempre no sujeito individual, na igreja e na sociedade. A ação, ela requer discernimento das realidades concretas, vínculo da igreja com o mundo, né? Então, se ela requer um discernimento das nossas realidades, significa que nós só conseguimos ser igreja se a gente realmente for igreja dentro do mundo, né? Nesse mundo que a gente vive. Todos temos que sair da própria comodidade e alcançar as periferias que precisam de luz do evangelho, né? E isso nós podemos fazer de diversas formas, como nós já vimos. A ação inclui a opção também preferencial pelos pobres, a solidariedade, a defesa da vida humana, especialmente onde ela é negada e agredida. Vemos hoje o Pacto pela Vida, que já foi lançado, né? Então a igreja está trabalhando, o Conselho Nacional do Laicato do Brasil está trabalhando com o Pacto pela Vida. A ação de dialogar com o mundo social, cultural, religioso, ecumênico, promovendo sempre a cultura do encontro e da inclusão. Essa também é um outro modo. A ação deve considerar a primazia do humano. O ser humano é o principal. Logo, se o ser humano é o principal, a defesa da vida desse humano também estará em primeiro lugar, né?
Os princípios para uma ação transformadora. O Papa Francisco ele elenca 4 princípios para construirmos um povo em paz, justiça e fraternidade. Primeiro, o tempo é superior ao espaço. Dar prioridade ao tempo. É necessário planejar, executar e aguardar com paciência os frutos da nossa ação, da nossa missão. A unidade, ela deve prevalecer em relação aos conflitos. Não podemos valorizar muito os conflitos. Acolher e respeitar é sempre fundamental para que prevaleça a unidade. E a realidade é mais importante do que as ideias. A realidade é o lugar da encarnação da palavra de Deus no decorrer de toda a história, né? Um outro princípio é o todo é superior à parte, né? Mesmo a parte sendo o local imediato da ação, é necessário sempre termos um horizonte maior. Um horizonte maior, a pessoa de Jesus Cristo. E assim evitaremos todas as formas de isolamento e relativismo individualista. Por mais que o local seja importante, nós não podemos perder de vista a visão do todo, tanto do mundo quanto daquilo que Cristo nos pregou e que Cristo quer de nós enquanto seus discípulos. Agora, para dar continuidade a esse capítulo 3, né, chamamos a Solange Marques, que vai iniciar falando sobre a ação dos cristãos leigos e leigas nos areópagos modernos. É com você, Sol. Olá, é isso aí, Tereza. Muito obrigada, belíssima explanação. É um prazer estar de volta aqui para continuar ali, para falar dos nossos areópagos, né? Essa palavra, ela deriva de um local em Atenas, onde até o apóstolo Paulo, em uma das suas diversas pregações, ele vai até esse local, né, um local muito bem conceituado pela cultura de Atenas. Então, Paulo entra nesse local e até vê ali um altar com a inscrição de um Deus desconhecido. E é interessante lá em Atos, quem tiver curiosidade de procurar, ele faz uma descrição desse Deus desconhecido, né, de quem que ele vai falar. E esse discurso dele, nesse local, ficou muito famoso, né? Ele faz ali toda uma interpretação para aquele povo que estava ali acompanhando. Então, vale a pena ver lá em Atos, tá bem? Mas o seguinte, esses areópagos são lugares onde os cristãos podem estar. Então, no documento ele fala assim de areópagos modernos. Então, onde são os locais, os areópagos modernos de hoje em dia. Então, nesse capítulo, ele vai enumerar que o primeiro areópago é a família, tem o mundo da política, das políticas públicas, do trabalho, da cultura, da educação, das comunicações, da casa comum, entre tantos outros. E é interessante falar por que o cristão ele tem que estar nesses espaços, né? Porque a partir do sacramento, principalmente da Eucaristia, todo cidadão que comunga dessa Eucaristia, ele tem que abrir o seu coração, né? Abrir todo ali o seu ser para uma ação transformadora de si mesmo e dos espaços em que ele vive. Então, se você comungou da Eucaristia, que é o Cristo vivo, então você tem que fazer parte também desse mundo transformador. E esse mundo onde? Aí ele vai falar então desses areópagos, desses mundos, desses locais. E o principal areópago ali, o primeiro de todos, é o da família, né? Esse areópago é a base de todos nós cristãos, leigos e leigas, né? Na verdade, ele é o berço básico de tudo, né? Onde tudo se inicia, a geração da vida, o acolhimento, o cuidado com a criança, com o adolescente, o cuidado com os idosos, o cuidado também da inserção social e toda essa formação da família vai dar às novas gerações
mais um ânimo de continuar essa construção familiar. E o documento também enfatiza a importância da vida em todas as suas circunstâncias, principalmente ali na concepção do próprio embrião, né? Na concepção da vida. Então, é claro que a preservação da vida em todas as suas instâncias, né? Então esse Areópago ele vem dar ênfase nessa importância familiar, que é a construção primeira de todos nós cristãos leigos e leigas. E no segundo Areópago, no mundo da política, esse é um local assim muito importante também para nós cristãos leigos participarmos, né? O documento ele traz aqui importantes falas dos nossos pastores maiores. Então comecemos aqui com o nosso Papa Francisco, quando ele diz assim: a política tão denegrida é uma sublime vocação. É uma das formas mais preciosas da caridade, porque busca o bem comum. Rezo ao Senhor para que nos conceda mais políticos, que tenham verdadeiramente a peito a sociedade, o povo e a vida dos pobres. Então esse é o nosso grande Papa Francisco falando. São João Paulo II também diz... inúmeras passagens a gente encontra depoimentos da fala dele, mas o documento traz aqui a seguinte passagem: é missão da Igreja oferecer critérios éticos, educação política, conscientização e formação de leigos para o exército da política. A militância política é missão específica dos fiéis leigos que não se devem furtar as suas obrigações nesse campo. Então tá aí a fala de São João Paulo II para a gente, né? Se despertar nosso para esse campo, para esse Areópago. Também, né, a gente não pode esquecer lá do Concílio do Vaticano II, né, que ele menciona: os católicos versados em política e verdadeiramente firmes na fé e na doutrina cristã não recusem cargos públicos se puderem, por uma digna administração, prover o bem comum e, ao mesmo tempo, abrir caminho para o Evangelho. Então, aqui, assim, é uma grande inspiração para a gente estar ocupando esses espaços. E, por fim, o documento cita ali uma fala do Papa Emérito, né, Bento XVI. O leigo cristão é chamado a assumir diretamente a sua responsabilidade política e social. Dirijo, pois, um apelo a todos os fiéis para que se tornem realmente obreiros da paz e da justiça. Então, grande fala aí do nosso Papa Bento XVI. O documento também traz que no mundo da política há critérios, 3 elementos fundamentais na formação do cristão leigo e leiga: formação, espiritualidade e acompanhamento nesse campo, nesse Areópago das políticas. Então é necessário, dever urgente das dioceses que busquem, primeiro, estimular a participação dos cristãos leigos e leigas na política. É necessário romper aquele preconceito que política é coisa suja. Pelo contrário, é através da política que há uma transformação da sociedade e que é para o bem comum. Então, é necessário que toda diocese tenha essa abertura e estimule essa participação. É preciso também impulsionar os cristãos a construírem mecanismos de participação popular, para que haja o quê? Um efetivo fortalecimento do controle social e da gestão participativa, porque através disso há realmente uma democracia participativa que acontece no mundo das políticas. É necessário também que as dioceses incentivem e preparem os cristãos leigos e leigas a participarem de partidos políticos e serem candidatos para o executivo e legislativo, contribuindo deste modo
para a transformação social. Está aqui também, então, um importante papel das dioceses em fazer, né, em buscar ali essas contribuições para a formação dos cristãos leigos e leigas. É necessário também mostrar aos membros de nossa comunidade e à população em geral que há várias maneiras de tomar parte na política. Então não é só ali na política partidária, mas é também onde? Nos conselhos paritários das políticas públicas, em movimentos sociais, nos conselhos da escola, coleta de assinatura para projetos de lei e tantos outros espaços que os cristãos podem atuar de forma, assim, participativa. Então, é necessário buscar esses mecanismos de participação. Então, é necessário que nossas estruturas, né, paroquiais, diocesanas, orientem os nossos cristãos a buscarem esses instrumentos. É necessário também incentivar e animar a constituição de cursos ou escolas de fé e política, ou escola de fé e cidadania, né, como é chamado em alguns locais. Daí o documento cita também algumas escolas, né, como a escola do Cefep, né, que é o Centro Nacional de Fé e Política, Dom Helder Câmara, em Brasília. Também é necessário buscar cursos promovidos pelos regionais da CNBB, promovidos também por dioceses, movimentos eclesiais, pastorais de fé e política, pastorais sociais, pastorais de juventude, pela SEBS, Movimento Nacional de Fé e Política. Então, tem várias instâncias que promovem cursos nesse sentido. Então, é necessário que as dioceses orientem os seus cristãos leigos e leigas a fazerem esses cursos para aprimorar a sua formação nesses campos. E, mais que essencial também, é necessário acompanhar os cristãos que estão com mandatos políticos, seja no executivo ou legislativo. E também acompanhar no judiciário, Ministério Público e aqueles leigos também que estão engajados nos conselhos paritários de políticas públicas. É necessário promover o quê? Encontros, reuniões com eles para constantemente estar assim em momentos de oração, retiros, reflexão, diálogo, para que haja ali toda essa conversa, esse entrosamento entre a esfera do poder público, mas que o cristão tenha ali também, aquele que está exercendo, tenha a formação, a atualização enquanto evangelho de promover esse diálogo, esse crescimento na fé, tudo em busca o quê? Do bem comum. Então, é necessário que as dioceses percebam isso e incentivem seus cristãos leigos e leigas a participarem desse areópago, né, que é o mundo da política. E no terceiro areópago, ele vai falar do mundo das políticas públicas. O documento, ele cita ali as diretrizes 2015 a 2019, onde fala que a igreja deve sugerir aos cristãos leigos e leigos as parcerias, né, dessa igreja particular com entidades que promovam o bem comum, né? E fala também dos conselhos de direito, que é necessário estarmos, enquanto cristãos leigos e leigas, participando desses espaços, porque ali há toda uma discussão, um diálogo para o bem comum. Então, quer seja no campo do trabalho, da educação, da moradia, da cultura, do emprego, entre tantos outros, é necessário essa participação, essa busca por melhorias para transformação desses espaços, que a partir do momento em que há ali uma interação nossa, enquanto cristãos leigos e leigas, nós podemos indicar alternativas para melhoria nesses espaços. E a não participação nossa, ela vai gerar uma omissão da oportunidade de promover ali melhorias, promover o bem comum, pode até dar margem para uma corrupção ou deixarmos de exercer a cidadania. Então, é necessário a gente estar participando para que o bem comum aconteça e que o exercício da democracia participativa também esteja acontecendo. E um outro areópago muito importante também é o mundo do trabalho. Nesse contexto, o trabalho e a pessoa humana são elementos fundamentais no ensino social da igreja.
E vale lembrar também que o trabalho é um direito fundamental da pessoa humana. E nesse contexto, a igreja é orientada, através do documento, a criar e incentivar pastorais no mundo do trabalho. Tanto trabalho urbano, trabalho rural, bem como também movimentos que envolvam trabalhadores e trabalhadoras, empresários, profissionais em geral. É necessário também que a igreja crie mecanismos de incentivar a participação coletiva dos trabalhadores, quer seja em sindicatos, associações. É incentivar também para que eles se organizem para que não percam direitos já adquiridos. Prioriza também inserir esses trabalhadores e trabalhadoras lá nas nossas comunidades eclesiais, que é necessário fazer uma acolhida, né, para esses trabalhadores. E também deve ficar claro no papel da igreja de apoiar e participar de iniciativas no combate ao trabalho escravo ou infantil no campo e na cidade. Então tem várias iniciativas que a igreja precisa tomar uma postura assim cristã para a defesa dos direitos dos trabalhadores. Então é necessário que a igreja esteja bastante participante e também promova formações para que as pastorais estejam preparadas para acolher e incentivar ali o campo do trabalho em nossas comunidades locais. O areópago seguinte, ele vai tratar do mundo da cultura e da educação. Traz o documento que é necessário criar círculos de partilha e de reflexão nos campos do saber e da ciência. É necessário também implantar pastoral da cultura, onde não exista. É importante também animar os comunicadores para que eles levem a boa nova do evangelho através dos canais de comunicação. E salienta o documento também a importância da pastoral da educação, porque é através desse setor, desse mundo da educação, é que podemos oferecer às pessoas um ambiente de formação, um ambiente onde cria-se uma consciência e que a pessoa promove a liberdade dela através da educação. Então é necessário a gente estar antenados com relação à cultura e à educação ali na nossa comunidade, na nossa arquidiocese, nosso regional, um importante espaço para que nós cristãos leigos e leigas estejamos inseridos. Um outro areópago que o documento traz é o mundo das comunicações. Aqui o documento ele traz a importância do documento 99, onde que trata do Diretório da Comunicação na Igreja no Brasil, e a importância da PASCOM, que ela esteja implantada, então, nas dioceses, para que haja realmente uma liberdade de imprensa, uma comunicação ética, né? Que os valores do reino realmente sejam levados a todos de forma mais ética possível. E fala também, continuando o documento, que é necessário que a comunicação seja realmente levada, porque para que o evangelho seja conhecido, é necessário essa comunicação ética para levar. Então, aquilo que não é conhecido, que não é visto, ele não é lembrado, ele não é conhecido. Então, é necessário que essa pastoral da comunicação esteja voltada a levar o máximo de informações fiéis ao evangelho de forma ética, né? Então, a importância da PASCOM nesses espaços. Então, tão importante quanto os outros areópagos é também o areópago do cuidado com a nossa casa comum. O documento faz menção ali a Laudato Si, que é necessário uma ecologia integrada, uma ecologia que cuida ali do clima, dos mares, das pessoas, do ambiente no geral. Então é necessário para o bem comum que toda essa integralidade esteja cuidada. Então, a importância do cuidado com a casa comum é primordial,
que a igreja esteja ligada, esteja em constante movimentação para esse cuidado, para esse areópago. E é claro que existem muitos outros areópagos que nós cristãos leigos e leigos temos que estar agindo, né? Onde estão os imigrantes, as mulheres, os idosos, as crianças, os refugiados e tantos outros que hoje são excluídos, né, em nossa sociedade, que é necessário que façamos ali um ponto de encontro para conversar, para dialogar e para promover ações que transformem esses espaços de exclusão em espaços de interação, de inclusão, de transformação para o bem comum. Então, todo esse documento, todos esses espaços, os leigos têm que estar atuando, têm que estar ligados, a igreja tem que estar antenada em que o cristão ele tem que ser participante nesses espaços. Então, não basta a participação do sujeito eclesial na igreja, é necessário que ele esteja inserido também nesses aerópagos modernos do nosso mundo que está aqui fora, né? O documento é muito rico, vale a pena aprofundar um pouco mais nele, mas por hoje a gente deixa aqui os areópagos e vamos para a nossa oração final com a nossa querida Fátima. É com você, Fátima, e nos vemos no próximo encontro. Até lá! Olá! Depois de um ensinamento maravilhoso com a Solange e com a Teresa, nós desejamos a você uma paz que só vem de Jesus. Na formação do laicado, nós temos que ter em mente que não somos melhores do que ninguém, pois todo o trabalho na igreja é a serviço do outro. Pois o próprio Jesus Cristo, na noite da instituição da Eucaristia, lavou os pés dos apóstolos. Exemplo também nos deu João Paulo II em sua encíclica. Diz que nós, cristãos, somos os primeiros, após a conhecer os areópagos, a acolher e levar a boa nova do Evangelho a todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.